Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Os Exilados da Capela, um livro escrito por Edgar Armand, e agora estamos no capítulo 20 desse livro, que introduz a tradição messiânica. É fantástico, assim, dar aquela coisa assim, caramba, que coisa maravilhosa. E eu vou dividir com vocês. Bom, começa assim, desse jeito. Era essa, pois naqueles tempos a esperança geral do mundo, o Messias. E aí, citando Emmanuel, o livro diz o seguinte: uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos sua expressão sublime e divinizada. Os tibetanos o aguardavam na forma de um herói que regularizaria a vida do povo e o redimiria dos seus erros. Kintse, o santo, que não tinha pai humano, era concebido de uma virgem e existia antes mesmo que a terra existisse. Diziam dele: será o Deus homem, andará entre os homens e os homens não o reconhecerão. Fere o santo, dizia a tradição, rasgai-o com açoutes, ponde o ladrão em liberdade. Veja-se, em tão curto trecho, quanta realidade existia nesta profecia inspirada. Pelo ano de 500 a.C., muito antes do drama do Calvário e no tempo de Confúcio, que era então ministro distribuidor de justiça do Império do Meio, foi ele procurado por um dignitário real que o interrogou a respeito do homem santo. Quem era? Onde vivia? Como prestar-lhe honras? O sábio, com a discrição e o entendimento que lhe eram próprios, respondeu que não conhecia nenhum homem santo, nem ninguém que no momento fosse digno desse nome, mas que ouvira dizer, quem o disse não sabia, que no Ocidente, em que lugar não sabia, haveria num certo tempo, quando não sabia, um homem que seria aquele que se esperava. E suas palavras foram guardadas. Transcorreu o tempo, e quando muito mais tarde, e com enorme atraso devido às distâncias e às dificuldades de comunicações, a notícia do nascimento de Jesus chegou àquele longínquo e isolado país, o imperador Ming-Ti enviou uma embaixada para conhecê-lo e honrá-lo, porém já se haviam passado 70 anos desde quando se consumara o sacrifício do Calvário. Na Índia, toda a literatura sagrada dos templos estava cheia de profecias a respeito da vinda do Messias. O Bharta Shastram, por exemplo, dizia que em um de seus belos poemas que em breve nasceria um Brahma na cidade de Sambelan, namorada de um pastor que libertaria o mundo dos Daityas, demônios, purgaria a terra dos seus pecados, estabeleceria um reino de justiça e verdade e ofereceria um grande sacrifício. Nesse poema, além de outras notáveis concordâncias com a futura realidade dos fatos, destaca-se esta. Sambelan, em sânscrito, significa pão de casa. Belém, em hebraico, significa casa de pão. O Skanda Purana dizia que, quando 3.100 anos da Kali Yuga se esgotarem, o Rei da Glória aparecerá e libertará o mundo da miséria e do mal. O Divino Mestre desceu à Terra nos primeiros dias da Kali Yuga, que é a última das 4 idades ou eras da cronologia brahmânica: Krita Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga e Kali Yuga, e também conhecida como Idade de Ferro. O Agni Purana assinalava que um poderoso espírito de retidão e de justiça apareceria em dado tempo nascendo de uma virgem. E o Vrihat Kata anunciava que nasceria em breve tempo, uma encarnação divina com o nome de Vikrama. Ouçamos agora a palavra profética das nações cujos sacerdotes tinham a primazia na comunhão misteriosa com os astros. Na Pérsia, o primeiro Zoroastro, o que é o Zoroastro? É o fundador da religião dos persas, cujo código é o Zend Avesta. Ele viveu em 3.200 a.C. Então,
Voltando a lembrar, na Pérsia, o primeiro Zoroastro, 3 milênios antes do divino nascimento, já o anunciava a seus discípulos, dizendo: ó, vós, meus filhos, que já estáis avisados do seu nascimento antes de qualquer outro povo. Assim que virdes a estrela, tomai-a por guia, e ela vos conduzirá ao lugar onde ele, o Redentor, nasceu. Adorai-o e ofertai-lhe presentes, porque ele é a palavra, o verbo que formou os céus. Na Caldeia, no tempo de Cambises, Zerdak, o sacerdote magno, anunciou a vinda do Redentor e a estrela que brilharia por ocasião do seu nascimento. No Egito, o país das portentosas construções iniciáticas, ele era também esperado desde muito tempo e, em sua honra, os templos sacrificavam nos seus altares. Na grande pirâmide de Gizé estava gravada a profecia do seu nascimento em caracteres hieroglíficos para conhecimento da posteridade. O tebano Pamilou, quando certa vez visitava o templo de Amon, conta que ouviu, vindo de suas profundezas, uma voz misteriosa e imperativa a bradar-lhe: ó, tu que me ouvis, anuncia aos mortos o nascimento de Osíris, o grande rei salvador do mundo. E quanto à Grécia, lá está ele, o Messias simbolizado no Prometeu de Ésquilo, uma das mais poderosas criações do intelecto humano. E dele disse Platão, iluminado: virtuoso até a morte, ele passará por injusto e perverso, e como tal, será flagelado, atormentado e, por fim, posto na cruz. E a essa corrente sublime de vozes inspiradas que o anunciavam em todas as partes do mundo, vem então juntar-se de forma ainda mais objetiva e impressionante a palavra profética do povo hebreu. No quarto livro de Esdras, o profeta dizia que o Messias viria da banda do mar. Jó, sob o tormento de suas provas realmente significadoras, dizia: eu sei que o meu Redentor virá e estarei de pé no derradeiro dia sobre o pó. Isaías: eis que uma virgem conceberá e gerará um filho, e chamará seu nome Emanuel. E a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zabulon e a terra de Neftali, mas nos últimos se enobreceu junto ao caminho do mar, de além Jordão, na Galileia dos gentios. E o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam a terra de sombras e de morte resplandeceu uma luz. Jeremias diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que se levantará Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será seu nome, com o que o nomearão o Senhor, justiça nossa. Miqueias diz o seguinte: e tu, Belém Efrata, ainda que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor de Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isto quer dizer o Cristo planetário, que desce do plano espiritual periodicamente para viver entre os homens. E Zacarias diz o seguinte: alegra-te muito, ó filha de Sião, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento. Ele falará às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar ao outro, e desde o rio até as extremidades da terra. Davi, o ancestral, fala o seguinte: o Senhor enviará o cetro de tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntarioso no dia do teu poder, nos ornamentos da santidade, desde a madre da alva. Tu tens o orvalho da tua mocidade, és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da tua ira, julgará entre as nações tudo, encherá
de corpos mortos ferirá os cabeças de grandes terras. E em seguida diz o seguinte: haverá um justo que domine sobre os homens, e será como a luz da manhã quando sai o sol, manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e todos os reis se prostrarão, e todas as nações o servirão, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem ajude, e salvará as almas dos necessitados, libertará suas almas do engano e da violência. Seu nome permanecerá eternamente, se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados por ele, e todas as nações o chamarão bem-aventurado. E Daniel diz o seguinte: disse o anjo: 70 semanas estarão determinadas sobre o teu povo para consumir a transgressão, para acabar os pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para ungir o santo dos santos, desde a saída da palavra, para fazer tornar até o Messias o príncipe. E Malaquias fala o seguinte: eis que eu envio o meu anjo que aparelhará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu tempo o Senhor que vós buscais, e o anjo do testamento a quem vós desejais. Mas quem suportará o dia de sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão da lavadeira. E o coro inicial se amplia e novamente volta a ronda profética a se repetir, acrescentando detalhes impressionantes pela sua exatidão. Zacarias volta dizendo o seguinte: 3 dias antes que apareça o Messias, Elias virá colocar-se nas montanhas, há de chorar e se lamentar, dizendo: montanhas da terra de Israel, quanto tempo quereis permanecer em sequidão, aridez e solidão? Ouvir-se-á sua voz de uma extremidade da terra a outra. Depois ele dirá: a paz veio ao mundo. E Isaías fala, referindo-se aos fins da tragédia dolorosa: como pasmaram muitos à vista de ti, de que o teu parecer estava tão desfigurado, mais do que outro qualquer, e a tua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, porém não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, assim não abriu sua boca. Da ânsia e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vinda? E puseram sua sepultura com os ímpios, e com o rico estava na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. E Davi fala numa lamentação dolorosa: meu Deus, por que me desamparaste? Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Rodearam-me cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés e repartiram entre si os meus vestidos e lançaram sorte sobre minha túnica. Zacarias falando, mais uma vez, como o manto de perdão que cobre todos os pecados. Porém, sobre a mesa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de suplicações, e olharão para mim a quem transpassaram e chorarão amargamente como se chora sobre o primogênito. E por fim, Isaías diz o seguinte, novamente falando da grandeza moral do sacrifício: porque derramou sua alma na morte, levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Bom, entre os cristãos primitivos havia o texto chamado Davi cum Sibila, conhecido como Dies Irae, referindo-se ao juízo final. E nos templos pagãos dos gregos, romanos, egípcios, caldeus e persas, como nos santuários tantas vezes tenebrosos, onde as sibilas pontificavam, fazendo ouvir as vozes misteriosas dos manes e das pítias, todas elas unissonamente profetizaram sobre o Messias esperado. Ouçamo-las uma por uma. Cassandra, a sibila Titurbina. Nos campos de Belém, em lugar agreste, eis que uma virgem se torna mãe de um Deus, e o menino nascido em carne mortal suga o leite puro do seu seio casto. Ó, 3 vezes feliz, tu aleitarás o Filho do Eterno,
protegendo com teus braços. A Sibila Europa. Sob um pequeno alpendre aberto e inabitado, o rei dos reis nasce pobremente. Ele que tem o poder de dispor de todos os bens. Vejam sobre o feno seu corpo descansa, os mortos do inferno piedoso tirará. Depois, triunfante em glória, subirá aos céus. E aí a Sibila Helespôntica, que viveu por volta de 560 a.C. Os povos não sofrerão mais, como no passado, verão em abundância as colheitas de Ceres. Uma santa jovem, sendo mãe e virgem, conceberá um filho de poder imortal. Ele será o Deus da paz, e o mundo perdido será salvo por ele. A Sibila Egípcia. O verbo se fez carne, sem poluição. De uma virgem ele toma seu corpo. Exprobará o vício e a alma depravada. Ante ele cobrirá a face. Aqueles que ante ele se arrependerem terão socorro e graça na hora do sofrimento. A Malteia Sibila Cumana. Deus, para nos resgatar, toma uma humana vestidura. Toma a humana vestidura, desculpem. Mais do que a nossa salvação, nada lhe é mais caro. Paz, a sua vinda, descerá à terra, a tranquilidade florirá e o universo sem guerra não será mais de perturbações agitado, a idade de ouro retomará seu brilho. Ciméria, Sibila de Cumis, sacerdotisa de Apolo. Num século surgirá o dia em que o rei dos reis habitará conosco, 3 reis do Oriente, guiados pela luz de um astro rutilante que ilumina a jornada, virão adorá-lo e humildes, prosternados, lhe oferecerão ouro, incenso e mirra. Prisca, Sibila Eritreia. Vejo o Filho de Deus vindo do Olimpo, entre os braços de uma virgem hebreia, que lhe oferece o seio puro, em sua vida viril, entre penas cruéis, sofrerá por aqueles que o